Os 12 discípulos. Jesus chama os 12 discípulos. E há algo muito interessante nessa passagem, irmãos. E eu quero muito compartilhar com os irmãos aqui, para que a gente possa estar aprendendo muito pela palavra do Senhor Jesus. Marcos capítulo de número 3, versículo de número 13 a seguir, até o de número 19. Marcos capítulo 3, versículo 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe e Bartolomeu, que é Simão, que aí ficou como Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que traiu. Amém, os irmãos. Pode tomar o vosso assentos. Irmãos, a palavra do Senhor que nós acabamos de ler, ela nos traz informações bem simples, bem objetivas. O Senhor Jesus, ele escolheu 12 homens, Nós sabemos que tinha mais, depois o Senhor chamou outros 70 e enviou, mas para que estivessem mais próximo deles, o Senhor Jesus, ele chamou 12, a qual ele chamou e ele escolheu. Dentre esses 12, nós temos pescadores, cobradores de imposto, radical político, e homens comuns. E o discipulado foi a grande transformação na vida de todos eles. Assim como um dia nós ouvimos a palavra do Senhor, que está em Mateus 14, 19, que chegou aos nossos ouvidos, e nós ouvimos e aceitamos a Cristo, onde nos diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Nós também recebemos este chamado. E hoje aqui dentro dessa igreja nós temos irmãos das mais variadas profissões. Praticamente nenhum dos que aqui estão, alguns aqui trabalham no mesmo ramo de atividade, mas cada um dos irmãos tem uma profissão. Cada um dos irmãos exerceram e exerce alguma atividade. E assim Jesus, ele escolheu homens comuns, simples, outros que eram pescadores, outros que trabalhavam no governo, na coletoria de impostos. E Jesus chamou homens, e através desses 12 homens, o Evangelho chegou até nós. Talvez nós paramos e pensamos um pouquinho e achamos que nós somos até insignificantes, Às vezes nós pensamos: Senhor, o que eu posso fazer? Como eu posso fazer? Eu, em meio a uma multidão, quem eu sou? Como que eu posso impactar alguém? Como que eu posso alcançar? Não, irmãos. O Senhor, ele trabalha de uma forma que muitas das vezes nós não compreendemos e nós não entendemos naquele devido momento. E às vezes nós esperamos que algo extraordinário, que Deus vai fazer com que algo aconteça, e muitas das vezes não.
Muitas das vezes o Senhor só vai revelar o plano, todo o projeto que foi estabelecido e ocorreu na nossa vida, no quesito de propagação do Evangelho, de levar as boas novas de salvação a outras pessoas. E às vezes nós vamos receber uma tamanha surpresa quando nós formos receber os galardões, que a Bíblia fala dos galardões. Cada um receberá segundo o que fez. E hoje, hoje não, mas há dias atrás, conversando com alguns irmãos e pensando um pouquinho, o Senhor colocou no meu coração de nós falar um pouquinho dos 12 discípulos, porque nós nos identificamos em muitas situações com eles, características, personalidade, tipo, modos, e nós nos identificamos com eles, porque cada um de nós que estamos aqui dentro da igreja somos diferentes. Cada um de nós temos um DNA, temos uma digital diferente, temos uma íris diferente, temos nossos cabelos diferentes, nossas alturas, pigmentação da pele, tudo diferente. Pensamos em muitas coisas, concordamos em umas e discordamos de outras. E eu fui fazendo um levantamento, uma pesquisa sobre os apóstolos, e hoje eu gostaria de falar com os irmãos. E a palavra que eu vou falar com os irmãos, ela mexeu muito comigo, porque às vezes eu, na função de pastor aqui da igreja, eu gostaria que todos os irmãos fizessem eles atividades dentro da igreja, no reino. E muitas das vezes a gente ouve um não, e às vezes a gente acaba se frustrando e pensando tantas coisas. E aí, quando eu estava fazendo esse estudo, esses tópicos que nós vamos falar, eu entendi que Deus chamou a cada um de nós para a tua obra, para viver uma vida de adoração, de entrega, de glorificação do nome do Senhor, e de formas diferentes. O Evangelho, ele é pregado, ele é propagado através da minha e da nossa vida. E às vezes nós, eu posso falar às vezes eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria, vamos fazer isso fácil, vamos fazer aquilo, e todos tivessem aquela mesma disponibilidade, aquele mesmo impeto, aquele mesmo. Mas cada um de nós, Deus preparou algo, um modelo de trabalho que é glorioso, e nós precisamos entender. Porque se nós não entendermos, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos, nós criticamos, nós pensamos em situações. E nós precisamos hoje, e eu quero que os irmãos junto comigo caminhem por alguns textos da Bíblia. Eu vou pedir para o Abner colocar ali, nós vamos passar rápidos, porque são 12 apóstolos, São 12 apóstolos. O primeiro apóstolo foi André, o primeiro a trazer pessoas a Jesus, como nós lemos ali em Mateus 4, em Marcos, ele foi o primeiro. E lá em Mateus 4, 18, vai dizer a profissão dele, ele é pescador. E ele era um discípulo de Jesus, e quando João viu Jesus passando, João falou: aquele ali é o Filho de Deus, ele tira o pecado do mundo. E André e mais outro discípulo deixaram João e foram seguir a Jesus. João capítulo 1, versículo 41, coloca ali para nós. Irmão, você sabe que tem pessoas que têm uma facilidade tamanha de trazer outras a Jesus. O texto vai nos dizer: e este achou primeiro a seu irmão Simão, ele disse: achamos o Messias, que é traduzido Cristo. O André chama seu irmão,
que é Pedro. Depois, André, ele apresenta um menino quando o Senhor fala deles de comer, os discípulos estavam ali, e aí nós temos aquela passagem do menino com 5 pães e 2 peixinhos. Ele apresentou o menino a Jesus. Mateus 6, versículo de número, João 9, versículo de número 6, vai nos trazer essa passagem. Depois nós vamos ver que alguns gregos, lá em João capítulo 14, versículo de número 20 e 23, que alguns gregos queriam conhecer Jesus e foram levados até André, e André, como ficou sabendo, ele levou esses gregos a conhecerem Jesus. André, ele não fez muito barulho, ele não se envolveu em muitas passagens da Bíblia, nós não vamos achar muitas coisas além dele, das que eu peguei aqui. Mas ele era um evangelista, ele tinha uma facilidade de conduzir pessoas até Cristo. Talvez você que está aqui, você tenha uma facilidade tamanha de trazer pessoas para a igreja, talvez você tenha uma facilidade tamanha de conduzir pessoas ao Evangelho de Cristo. Talvez um dos chamados que Deus confiou a você é falar do amor do Senhor. E quando ouvir que alguém quer conhecer a Cristo, você apresentar Cristo a essas pessoas. Às vezes nós pensamos que apresentar a Cristo para alguém é trazer aqui um culto, é vir participar de um culto de celebração de domingo, um culto de célula de mulheres, de jovens, de irmãos, um culto normal ou um culto especial. Mas o evangelista, aquele que apresenta Jesus, que leva pessoas a Cristo, é aquele que nos fala: Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo transformou a minha vida, me libertou. E assim como Ele fez comigo, Ele pode fazer com você hoje, Ele pode fazer com você agora. Você aceita uma oração? Eu quero orar com você, quero apresentar você ao Senhor Jesus. E às vezes nós pensamos que o ser evangelista é estar na frente de grande público, de grandes multidões, numa plateia extensa. Não, ser evangelista é aquela pessoa que não perde a oportunidade. Quando alguém está enfermo, quando alguém está passando uma necessidade, quando alguém para no caminho e começa a falar e dá a oportunidade, coisa que ele vai fazer com tanta naturalidade, é falar do Senhor Jesus e levar pessoas aos pés do Senhor Jesus. André, ele tinha essa facilidade. Qual que é a sua facilidade? Talvez você pode estar pensando: poxa vida, talvez eu posso ser mesmo um evangelista. Eu tenho essa facilidade. Eu consigo, não por mim, mas pessoas vêm a mim e eu levo até Cristo. Depois nós vamos ver uma outra pessoa, que é o irmão de André, que é Pedro. Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 20. Coloca ali para nós, sabe? Mateus 4, do 18 ao 20. Porque diz Mateus: e Jesus andando junto ao mar da Galileia, de 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores de homens. Ele disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O 20. Então eles, deixando as redes, seguiram a Jesus. E às vezes nós pensamos: poxa vida, eles não deixaram tudo e foram seguir a Cristo. E talvez a gente acaba pensando que, poxa, eu preciso trabalhar, aceitei a Cristo, recebi o chamado, mas não são todos que o Senhor chamou para viver essa realidade totalmente dependente do ministério, totalmente dependente da igreja.
mas todos nós também recebemos os chamados para ser pescadores de outros homens. O texto vai nos dizer que Pedro, André e Pedro deixaram tudo e seguiram Jesus. Esses dias nós pregamos aqui na igreja. Pedro, ele andou sobre as águas, confessou que Jesus é o Cristo, negou Jesus 3 vezes, foi restaurado, pregou no Pentecoste, curou o coxo na porta do templo em Atos 3,16, enfrentou perseguição em prisão em Atos 4 ao 5, foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, e o Senhor transformou ele num dos fundamentos da igreja, uma das pedras, um dos grandes apóstolos, foi Pedro. E Pedro é uma pessoa que tinha uma personalidade que tudo indica que ele era aquela pessoa difícil de lidar. Um tanto que quando foram prender Jesus, Pedro lançou de uma espada e cortou a orelha de Malco. Jesus pegou a orelha de Malco e colocou no lugar. Talvez nós nos identificamos como esse Pedro, ainda como aquela pessoa que não é muito de levar desaforo, não é muito de aceitar qualquer tipo de conversa. Eu não aceito, eu não admito. Mas a gente viu como domingo retrasado, que quando Jesus transformou mesmo Pedro, que foi lá naquelas 3 perguntas básicas: você me ama? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Você me ama? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Você me ama? E ali Pedro experimentou a verdadeira transformação na vida dele. Como nós falamos outra vez, quando na passagem o diabo pede para se andar e falar: Pedro, tu quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Talvez você é para ser esse líder, essa pessoa que vai impactar a vida. Ainda você pode estar no processo, está no caminho, está transitando por essas áreas, mas ele tem talvez muitas situações que precisam ser mudadas no temperamento, em alguma atitude, em algum gesto, em alguma maneira, alguma decisão. Sabe, Deus transformou a vida de Pedro, nossa também já transformou. Mas ainda estamos passando por algumas transformações. Depois nós vamos ver João Batista, o apóstolo do amor, irmão de Tiago, também pescador, testemunha da transfiguração, esteve na ressurreição da filha de Jairo, discípulo junto à cruz, onde o Senhor falou: olha, tua mãe, cuida dela. Escreveu o Evangelho de João, escreveu o 1º e 2º João e Apocalipse, exilado na ilha de Patmos. Deus muda no nosso coração. Talvez a gente fale: eu não consigo amar muito. O Senhor muda. O Senhor muda sentimentos. Tem um hino que a gente já temos cantado, e se eu não me engano, não falamos, será lindo e basta cantar: em um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, disposto a obedecer. Então Cristo dá esse coração para nós. Basta nós pedir: Senhor, que nem Davi, quando ele pecou lá no Salmo de número 50, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração, dá-me um coração novo. Então Deus pode dar esse coração. Como que está a nossa taxa, irmãos, nesse quesito de amor? Como que nós estamos amando? Como que nós nos identificamos como servos
servos do Senhor, como os discípulos de Jesus, quando fala dessa verdade, o amor, como que está? Como que está? O amor está abalado? O amor, isso é coisa do passado, hoje não tem nada de amor, hoje é o que um pode me dar e o que eu posso receber, oferecer, esqueça. Não existe mais amor, causa e benefício. O crente não vive sobre essa prisma, sobre essa realidade. Eu amo aos que me amam, aos que não me amam, eu quero bem distante. Que evangelho é esse? Que cristianismo é esse que não sabe viver o amor, não sabe viver a compaixão? Nós precisamos aprender com o apóstolo João. E às vezes é difícil nós tomarmos essa decisão. A Bíblia fala para nós amar quem nos ama, fácil demais. Não é, pastor? Amar aqueles que querem o nosso bem e querem o bem da nossa família é uma coisa mais fácil. Mas e aqueles que buscam a nossa morte, a desgraça, a perturbação? Nós temos que amar eles também. Orar para que o Senhor os salve e os liberte. Imagine Cristo lá na cruz do Calvário, sendo desferido, e sabia que aquele soldado que estava com a lança ia perfurar ele, e ele disse: eu estou morrendo por amor a você. Que amor é esse? De entrega. Entrega, né? Amar ao ponto de entregar a sua própria vida é um amor que o Senhor entregou a nós homens, ao ponto de entregar a nossa própria vida pela nossa esposa. Cristo fala isso. Amar a sua família como Cristo amou a igreja, ao ponto de entregar a sua própria vida. Nós, homens, maridos, esposos, que estamos aqui, temos essa verdade. Cristo, o amor de Cristo, o sacrifício de Cristo foi por todos na cruz. A boa nova de salvação é para todos. Nem todos vão aceitar. Muitos vão rejeitar o amor de Cristo. Mas Cristo morreu por todos. Amou a todos, indiferentemente. Como nós conseguimos, né? A Bíblia fala, Cristo fala: sede meus imitadores. Meus imitadores como filhos amados. Depois Paulo, ele vai falar: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E quando eu vejo Paulo falando essa palavra, Paulo, ele era uma pessoa, os irmãos conhecem a história de Paulo, perseguidor. E quando eu vejo Paulo falando isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo, ele está falando da nova natureza dele em Cristo, não do que ele fez, de como ele perseguiu, das desavenças que ele teve. E quando nós, aqui como irmãos, o que nós precisamos? É tão fácil potencializar, né? Ou dar ênfase, ou tantas outras coisas, ou forte e réus, como eles falam hoje, mídia, para aquilo que não é para edificação. O irmão falou mal de X, o irmão falou mal de Y, tem vídeo, vamos compartilhar, vamos enviar o vídeo para 500, vamos colocar no gel, vamos colocar na primeira página do jornal, mas quando fala de amor, de sacrifício, de entrega, de algo que é louvável, ninguém compartilha, ninguém coloca na primeira página do jornal, ninguém comenta: você viu o que o irmão fez? Olha que maravilhoso, que bênção, meu irmão, um exemplo a ser seguido. Então essas coisas, infelizmente, não são tão propagadas. Mas quando há um erro, há uma falha, o mundo já sabe, o mundo já está vendo. Então que nós busquemos, irmãos, ter o amor de Cristo, que nós buscamos viver esse amor, né, no nosso dia a dia, com aqueles que buscam, desejam, com aqueles que fazem, com aqueles que nós percebemos que estão desejando o nosso mal.
E como que a gente vai vencer? A Bíblia fala: vence o mal com o bem. O cristão, aquele que aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, a única forma, maneira, né, pastor João, de nós vencermos o mal é com o bem. É com o bem. É com o bem. É com o bem. Depois nós vamos ter Tiago, filho de Zebedeu, o primeiro mártir que teve. Atos capítulo 12, versículo 2, até coloca aí para nós. Tiago é irmão de João, o apóstolo do amor. Né? Alguns fatos importantes. Um dos três mais próximos de Jesus, né? Presenciou a ressurreição da filha de Jairo, viu a transfiguração, foi o primeiro apóstolo martirizado por Herodes. Herodes viu que era bom, falou: vou matar depois o outro. E matou a espada Tiago, irmão de João. A fidelidade, a gente ouve muito falar disso. A fidelidade pode custar a nossa vida, assim como custou a vida de Tiago, mas não é esquecida por Deus. Como que está o nível da nossa fidelidade a Deus, do nosso compromisso a Deus, diante das propostas que o inimigo tem ofertado, seja aqui para os irmãos casados, por jovens, por os homens, para as mulheres? Como que nós temos lidado com esse quesito da nossa fidelidade com Deus? Não nego a Deus, não procrastino, não me desvio, não faça aliança, como que está? E nós somos cientes que pode custar a nossa vida física e vida espiritual. Tiago, ele mesmo diante da morte, nega. Quantas das vezes, né, se nós pararmos um pouquinho, às vezes nós nos enquadramos em algumas atitudes que acabam negando a obra de Cristo, negando que nós somos cristãos, negando que nós servimos a Deus, negando que nós esperamos o arrebatamento da igreja, a volta do Filho do Homem, Jesus Cristo. Irmãos, a nossa fidelidade a Deus, ela tem que ser algo muito certo, aonde não pode haver dúvidas. Será que Jesus vai vir mesmo? Será que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo? Ou será que era invenção de homens? Será que existe inferno? Nunca ninguém voltou de lá. Então, nós cristãos que aceitamos a Cristo, ouvimos a palavra de salvação, nós temos que ter uma fidelidade. Essa fidelidade é uma certeza, a fidelidade é uma convicção. Fidelidade não muda. Não muda. Um bem antigo que fala: serei fiel, meu Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar, a cada dia, ao meu Jesus, serei fiel. Tiago, ele foi. E tantos quantos, né? Quando nós abrimos a Bíblia ali e lemos Heróis da Fé, Hebreus capítulo 11, quantos nos nossos dias estão perdendo a sua vida por amor a Cristo, não negando a Cristo, seja num irmãos que estão morando em monte, às vezes são encontrados por traficantes. Dos países aí a turma sendo ainda queimada viva. Tanta atrocidade que eu não preciso falar para os irmãos, eu até parei de compartilhar no grupo da igreja tantas coisas que acontecem com os irmãos. Vivemos num país onde nós podemos andar com a nossa Bíblia na mão e falar livremente no nome do Senhor. Às vezes, uma vez ou outra, muito raro, acontece alguma coisa aqui dentro do nosso país,
com relação à perseguição ao cristianismo, mas é muito pouco falado, muito pouco evidenciado, né, propagado, mas acontece em alguns lugares. Então, e aí como está a nossa fidelidade? Se alguém entra armado aqui na igreja, né, agora, daqui a pouco, e falar aqui, ó, quem é cristão aqui e não nega Jesus pode ficar dentro da igreja, os demais podem ir embora. Qual seria a nossa atitude? Qual seria a sua atitude? Será que todos sairíamos? Todos ficaríamos? 50% sairia, 50% ficaria? Como? Como que nós? Né? Nós não precisamos esperar chegar numa situação caótica e crítica para nós termos essa certeza. Há um tempo atrás, até compartilhei no Facebook, no Instagram, um videozinho que teve lá no Oriente Médio de 10 prisioneiros. Eles foram levados à praia, os irmãos já viram, e eles foram estrangulados na praia. E um dos que foram estrangulados na praia não era cristão, nunca tinha ouvido falar disso, mas diante da decisão de todos os demais de não negarem a Cristo e ter aceitado morrer, aquela pessoa ela tomou uma atitude e falou: não, eu também quero, eu não, mas nunca ouviu falar de Cristo, foi convertido naquele momento. Mas se eles estão dispostos a morrer, deve ser algo. Eu também, eu não nego. E se os irmãos quiserem, depois eu pego e mando para os irmãos essas informações. E ele está entre uns dos que foram estrangulados na praia, mas não tinha até aquele momento conhecido a Cristo, tido um voto com Cristo. Mas em meio à fidelidade dos demais, atingiu ele. Quem que é esse que eles estão dispostos a abrir mão da sua própria vida? Certeza, irmãos. Convicção de quem nós servimos. Quem é você em Cristo? Quem é você? Até compartilhei esse vídeo no Facebook, no Instagram e na página dele. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Como você se identifica? Então, irmãos, a gente precisa saber e ter essa fidelidade a Deus. E isso, quando a gente fala, é aqueles que aceitaram a Cristo. Às vezes as pessoas pensam em situações, não, mas é em aceitar a Cristo e dedicar a sua vida a seguir a Cristo. Filipe, né, um discípulo que não tem muitos textos, muitas passagens dele, mas Filipe, ele é uma pessoa bem interessante. Filipe, ele trouxe Natanael até o Senhor Jesus. Filipe é aquele que encontra Natanael debaixo de uma videira, né? E ali fala: bem, encontramos o Cristo. Depois ele questiona, né, como alimentar multidões, de João 6,5. Jesus fala assim: alimenta. Ele fala: como Senhor, nós vamos alimentar essas pessoas? São muitas. Depois, numa outra passagem, ele fala que Jesus fala ali da sua obra. Filipe, ele fala: mostra-nos o Pai, é o que nos importa. E Jesus fala assim: e só tanto tempo com você, que você me pergunta, mostra-nos o Pai. Que às vezes nós pensamos: poxa vida, por que vai fazer uma pergunta dessa? Mas Jesus sabia que as perguntas de Filipe eram perguntas sinceras. Coloca João capítulo 1, versículo 45. Onde ele fala: encontramos a Jesus. E Natanael fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Coloca mais um pouquinho para frente. E aí Filipe, ele diz essa palavra aqui, ó: vem ver. Depois João 6,5. Vamos ver o que ele diz aqui.
Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha até com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? O próximo versículo. Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. O próximo versículo. Mas o outro, Filipe, respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Sabe, aquela pessoa, 14, versículo 8, que é sincera e fala. Nós precisamos dessas pessoas sinceras. Tem as pessoas que, quando você fala alguma coisa, ela levanta a mão e fala: é arrogância, é intromissão. Não, é aquela pessoa sincera e curiosa e não fala bobeira, ela fala uma coisa interessante. João 14, 8. Filipe, ele é essa pessoa que fala. Então, dentro dos discípulos do Senhor Jesus, tem aqueles que vão fazer perguntas, que vão falar. Sinceridade, não aquelas como a gente infelizmente vê, muitos com perguntas capciosas, né? Perguntas com duplo sentido, com querendo achar. Não, mas Filipe ele fala: vem ver, acha, pode não, então vem ver. Senhor, nem 200 pão vão ser o suficiente para alimentar. Foi o único que falou, foi Filipe, Senhor. Como se ele já soubesse o que tinha. Senhor, o que nós temos não é suficiente para alimentar essa multidão. Como Jesus estava falando ali da sua obra, Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E Jesus fala: estou há tanto tempo. Deus não rejeita, irmãos, perguntas sinceras. E às vezes nós não queremos ouvir perguntas, não queremos ouvir questionamentos, não queremos ouvir, porque dentro desse mundo que nós vivemos, nos dias agora nós estamos vivendo, todo questionamento, toda pergunta, ela é vista com mal intenções. Não, aquilo lá não serve, aquela lá não serve, faz muita pergunta. Não pode liderar, não pode estar na frente, não pode fazer, não pode isso, vamos deixar de lado, porque tudo que a gente vai fazer, ela pergunta, tudo que a gente vai fazer, ela questiona, ela tem algo para perguntar, algo para tirar dúvida ou para saber. No reino é fundamental, irmãos, nós temos irmãos que perguntam, irmãos que levantam: mas por que isso? Deus não rejeita perguntas sinceras. Então mantenha isso em você. Aí depois nós vamos ter Simão Bartolomeu, né? 1 João 47, 41, um dos discípulos mais conhecidos no Novo Testamento, né? Famoso por sua sinceridade e pelo encontro marcante com Jesus, que é Natanael, que é o nome dele. Em algumas passagens da Bíblia está com Bartolomeu, mas ele é mais conhecido como Natanael. E ele fala, Jesus, quando vê ele vindo ali, que é Natanael, Jesus fala: eis ali um verdadeiro israelita, onde não há falsidade. A Bíblia, né, fazendo uma busca, ele gerizou a região da Índia e da Armênia. Deus honra corações transparentes, irmão. Falsidade é algo que está impregnado em muitas áreas da sociedade e da vida religiosa. Eu te amo, quero nada. Eu quero teu bem, quero nada. Às vezes muitos falam: mas porque dentro da igreja existem pessoas tão complicadas, tão difíceis de lidar, que você está vendo que não quer tanto o teu bem, que não está feliz com você consegue alguma coisa quando algo de bom. Porque na igreja, irmãos, é o lugar de todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que
pecadores restaurados, pecadores que foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus, pecadores que estão lutando para alcançar o céu, a salvação e a perfeição que se encontra em Cristo Jesus. E quando nossos olhos saem de Cristo Jesus, eu vejo o defeito do pastor João, que é careca, ele vê o meu que não tem barba, e assim nós conseguimos achar um monte de falhas, imperfeições, defeitos, fragilidades, vulnerabilidades uns nos outros, porque nós desviamos o nosso foco de Cristo. Mas quando Jesus viu Natanael, que era, como eu falo ali, um verdadeiro israelita sincero, sem falsidade. Então, irmãos, nós aqui, igreja, nós temos muitas falhas. Eu tenho muitas falhas. Cada um dos irmãos tem muitas falhas, dificuldades, muitas lutas interiores, muitas frustrações, decepções, marcas, cicatrizes. E às vezes muitos falam, eu vou na igreja para ver fulano que faz isso, ciclano que faz aquilo, isso e aquele outro. Tá. É que nós não viemos na igreja para ver isso. Nós viemos na igreja para adorar o nosso Senhor. Aquele que ainda está trabalhando na minha vida e está trabalhando na nossa, porque perfeito nós vamos ser só naquele dia quando Ele se manifestar. E Cristo fala, assim como eu sou, eles serão. E verão a minha glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Então aqui, irmãos, nós vamos estar numa igreja onde todos nós temos alguma necessidade. Precisamos de um apoio, precisamos de oração uns dos outros, precisamos de um abraço, precisamos de saber que tem um irmão, uma irmã que está ali orando, apresentando a Deus por nós e desejando o nosso bem, querendo que nós vençamos, porque quando um vence, todos vencem. Então Natanael, ele era sincero, e nós buscamos, precisamos dessa sinceridade. Depois nós temos ali Mateus, Mateus 9:9, era cobrador de imposto, repugnado, era mal visto, era como se fosse um traidor do povo judeu. Ele escreveu o Evangelho de Mateus, teve um grande impacto na vida dele. Jesus transforma passado em testemunho. Todos nós temos um passado, todos nós temos uma história, uma um pouco mais triste do que a outra, uma um pouco mais frustrante, mais desafiadora, mas nós temos. E Mateus, ele também era tido como um traidor da pátria, traidor entre os judeus, trabalhava para os romanos, cobrando impostos dos seus irmãos. O Senhor transforma o passado. Deus ainda está escrevendo a nossa história. Aleluia. E aí nós vamos aqui para Tomé, aquele crente que tem coragem. João 11:16, quando Jesus fala da sua morte, Tomé é o primeiro que fala, vamos todos morrer com o Senhor. Ele tem coragem. Mas ele também não creu na ressurreição. Mas depois ele creu. Porque o Senhor depois aparece, milagrosamente, o Senhor passa entre as portas, fala, passa aí conosco, e fala, olha essa sua mão aqui. Vê aqui, olha minha mão, vê o lado furado. Dúvida nós vamos ter. Será? Ela pode vir, mas ela não pode ser maior do que a nossa fé. Será? Mas o Deus que eu sirvo, Ele pode fazer. É algo interessante. Será que Deus fez? Curou, fez. Poxa,
que eu faça. Então, se é o mesmo Deus, Ele está fazendo, Ele está agindo, Ele está operando em nossos dias. Então, irmãos, a dúvida pode vir, mas ela não é maior do que a nossa certeza e do que a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. A dúvida ela pode ser um caminho, mas para uma fé mais profunda. O meu Deus, Ele faz. O teu Deus, Ele faz. Então, quando às vezes a perna de fulano cresceu, fez uma cirurgia, não ficou nem a cicatriz, está aqui, tudo novo, que nem nós tivemos aqui. A Drica, esses tempos que ela sumiu, né? Ou ela estava com uma situação, cadê? Não está mais. Esse é o nosso Deus. Quem ainda tem dúvida, fala, mas será? Irmãos, quando nós temos convicção, certeza naquele que nos salvou, nós não temos dúvida que foi Deus quem fez. Tiago, né? Filho de Alfeu, um discípulo oculto, né? Só temos Mateus 10, 3 que fala dele. Não possui falas registradas, irmãos, mas ele permaneceu fiel entre os 12. Deus vê os fiéis invisíveis. Eu gostaria muito que todos os irmãos pregassem, gostaria muito que todos os irmãos cantassem, gostaria que todos os irmãos fizessem tudo dentro da igreja e o reino de Cristo, mas Deus, Ele tem um projeto para cada um de nós. E nós vemos aqui um apóstolo que não tem falas marcadas, gravadas, mas nós vamos encontrar com ele. E talvez ele vai falar: eu gosto de ficar no anonimato, eu não gosto de ser visto, eu não gosto de aparecer, eu gosto de ficar ali, corra aqui, corra ali, corra lá, dou glória, porque Deus está fazendo, Deus está operando. Então, aqui dentro da igreja nós temos irmãos que Deus usa e trabalha nesse movimento que está no anonimato, ninguém vê, ninguém consegue identificar, mas está ali, é fiel, é um servo, é um discípulo, é um grande propagador da obra do Senhor, por mais que não se vê. Coloca ali pegado aqui, Mateus 10, 3. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, né, que é, cadê aqui? Lebeu, apelidado de Tadeu, que é o Judas Tadeu. Tiago, ele está aqui. Nós não vamos achar mais nada dele. Nada. Deus vê os invisíveis, irmãos. Depois nós vamos ter aqui Judas Tadeu, perguntas sobre as manifestações de Jesus no mundo, né? Nós vemos eles na promessa do Espírito Santo. Disse Judas, Judas Tadeu, disse Judas Tadeu: Senhor, de onde vem que terás de manifestar a nós e não ao mundo? Quando Jesus está falando ali da promessa do Espírito Santo. Também só tem essa, não tem mais. Mas nós sabemos que são homens que fizeram o impossível, homens e mulheres que se dedicaram a Deus, e Deus, Ele honra, Jesus, Ele honra. Simão Zelote, né, radical, ex-integrante de um movimento político, né, Zelote. Às vezes, não fala de política. Às vezes nosso coração arde para um lado, arde para o outro. Mas como Simão, o Zelote, Lucas 6,15, ele teve um encontro com Cristo, ele
Historicamente, Zelote não era um sobrenome, mas sim uma indicação política ou de lealdade religiosa. Os zelotes eram um grupo judaico nacionalista e radical que lutava ativamente contra a dominação do Império Romano na região, utilizando táticas de guerrilha para tentar conquistar a autonomia política de Israel. E ele, quando teve encontro com Cristo, abandonou tudo. Não sou mais. Mas não sou mais. Hoje eu pertenço a Cristo. Jesus une extremos em um só reino. Quem era perigoso em Cristo não é mais. O valente já não é mais. Então, irmãos, Cristo ele muda e ele transforma. Depois nós vamos ter o último, Judas Iscariotes. Foi tesoureiro, roubava a bolsa, traiu Jesus por 30 moedas de prata, tentou o suicídio, né? Mateus, não precisa decorar esse texto. Mateus capítulo 27, versículo 5, nós vamos ver que Judas Iscariotes, ele tentou, né, o suicídio, ele devolveu as 30 moedas de prata, depois ele pegou e foi tentar cometer o suicídio por enforcamento. Em Atos capítulo 1, versículo de número 18, é descrito que ele caiu, né, arrebentou a corda e ele, algum galho, alguma coisa pegou nele e ele morreu como se fosse com as suas entranhas para fora, rasgou o seu corpo e na queda ele acabou morrendo ali. Tivemos um traidor. Os irmãos já lembram quando Jesus na ceia, né? Ele adorava. Jesus na ceia, ele falava: vocês estão aqui comigo, vai entrar. E outros falavam: quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Quem é? Sou eu, Senhor. Quem é? Quem é? Todos queriam saber quem era. Todos queriam saber. Todos tiveram essa curiosidade. E Jesus falou aquele que o deram um pedaço de pão molhado. E eu termino aqui. Porque o Senhor revela. O Senhor não faz nada aos seus escolhidos. Então vamos orar, irmãos. Vamos orar para buscar ao Senhor Jesus. Para que todos se salvem, nenhum negue Cristo. Mas o Senhor fala que nos últimos dias, né, pai vai entregar filho, filho vai entregar pai, mãe vai ver irmãos contra irmãos. Então, a gente sabe que biblicamente vai haver infiltrados. Vai haver. Mas que nós oramos para que o Senhor nos dê visão, nos dê direção. Sabemos de muitos que são do ocultismo, do candomblé, entrando em igrejas grandes e se batizando, servindo em igrejas grandes, mas com o objetivo de alcançar as crianças e levá-las por outro caminho, distorcendo o evangelho. Eu creio que os irmãos já têm ciência disso e tem acontecido em muitas igrejas, pedófilos e tantos, entrando dentro da igreja, se infiltrando como ovelhas, e não são lobos, devoradores. Então, que Cristo tenha misericórdia de nós, que Cristo tenha misericórdia e nos dê graça, sabedoria. E o Senhor fala que é mister, é preciso que isso aconteça.
são marcados pela eternidade. Pedro, da restauração, João, transformação de caráter, Mateus, uma nova identidade, Tomé, uma fé amadurecida, Tiago, fidelidade silenciosa, Judas, alerta espiritual. O mesmo Jesus que chamou os 12 também nos chamou nós. E para nossos dias a pergunta não é quem eles foram, né? A pergunta é quem estamos nos tornando depois que ouvimos o chamado de Cristo. Quem que nós estamos nos tornando? Quem que nós estamos nos tornando? Vamos nos colocar em pé, irmãos. Quem nós estamos nos tornando? Quem nós estamos nos tornando? Essa é uma pergunta que acaba como se te colocasse numa feridinha e fizesse assim para limpar. Quem que nós estamos nos tornando em Cristo?